você? Então vamos lá. Começando com a nossa aula de português. E o que é que a gente vai rever nessa aula de português? O que a gente viu? Encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Será que precisa mais que isso? Não, não precisa. Tá muito fácil. Eu acredito que vocês até já sabem, não é? Muito bem. Só relembrando aqui rapidinho. O que é um dígrafo? Que foi o nosso último assunto. Um dígrafo. Um dígrafo é quando eu tenho duas letras e essas duas letras vão ter um som, não é? Muito bem. E elas vão estar algumas vezes em sílabas juntinhas e outras separadinhas. Muito bem. Então, quais são os dígrafos, né, que a gente está estudando? CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, CX, SC, SC cedilha e XC. Muito bem, sempre me confundo nessa parte. E lembrando aquela observação, quando, não é, eu tiver SC e os dois sons forem pronunciados, eu não tenho um dígrafo. Por exemplo, a palavra escada. Na palavra escada eu tenho o som do E, S, E, escada. Não é? Diferente da palavra nascimento, onde eu tenho o som do... Eu só tenho um som, né? Muito bem. Também acontece quando eu digo a palavra água, né? Que eu tenho o som do A, do U, do outro A, né? E do G também, lógico, né, Gilvan? Muito bem. Então eu digo água e não água, né? Muito bem. Mais um exemplo, não é? Quando eu digo a palavra quarto, não é? Eu tenho o quê? Eu tenho quarto e não carto, né? Muito bem. É só quando você for ler saber, não é? O som. Eita, tem um som. Tem um som? Tem um som. Não é dígrafo. Eita, não tem som? Não tem som. É dígrafo. Muito bem. E o que é o encontro vocálico? É quando eu tenho vogais na mesma palavra, não é? Que vão estar em sílabas separadas ou em sílabas juntas. E quais são os tipos de encontros vocálicos? E ditongo, tritongo e hiato. Muito bem. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. E o tritongo é muito fácil, porque não existe tantos tritongos aí. Não é? Muito bem. E hiato é quando eu tenho, não é, duas vogais da mesma palavra, elas vão estar juntas, mas na hora de separar as sílabas, ela fica uma em uma sílaba e uma em outra. Vai ter palavras também, como eu já expliquei, que vai ter mais de um encontro vocálico, né? Muito bem. Como foi o exemplo lá na semana passada, quando eu falei da palavra Piauí. Pi, au, i, não é? Eu tenho um hiato, um ditongo e um outro hiato, né? Mas isso é assunto para mais tarde. Mas fica aí para vocês ficarem atentos e não errar. E encontro consonantal. Encontro consonantal é quando eu tenho consoantes juntas, não é? Na mesma palavra, que vão estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Exemplo de encontro consonantal na mesma sílaba. Blusa, travesseiro, trabalho, velha não, velha é dígrafo, bestalhado. Muito bem. Palavras com... É o que estou ficando velho. Muito bem. Palavras com encontros consonantais que ficam em sílaba separada. É escola, né? Advogado, pneu. Muito bem. Então, vamos lá, que a nossa aula de português já começou. Na verdade, agora só os exercícios. Muito bem. Ah, vai ter uma leiturazinha, né? Muito bem, que já vai ser começando o assunto novo. Vamos lá, aula de português. Vamos para os nossos exercícios. Leitura. Acompanhe a leitura da fábula A Raposa e as Uvas, escrita por Esopo, com a adaptação de Gil Lobo. A Raposa e as Uvas. Uma raposa faminta vinha pela estrada e avistou uma parreira, carregada de uvas grandes e formosas, e as cobiçou. Começou a pular para tentar abocanhá-las. Porém, as uvas estavam altas demais. Por mais que tentasse, não as alcançava. Então disse: estas uvas devem estar muito azedas e verdes. Não vale a pena colhê-las assim. E foi embora. Moral da história: falamos mal daquilo que não conseguimos. Fim. Beijos do tio.